Boa noite, amigos e amigas. É um prazer estar aqui mais nessa oportunidade de a gente aprendermos junto as lições do Evangelho, a luz do Espiritismo e as lições que a gente vai ler hoje vai falar do Amai os vossos inimigos, do capítulo 12, item 14. Mas todo esse capítulo ele vai falar sobre a vingança, sobre retribuir o mal com o bem, se alguém bater a face, oferecer a outra, o ódio, duelo, e sobre essas questões que a gente já vive na sociedade e que já é histórica em nossas vidas, na vida da sociedade, e que temos que fazer reflexões, crescermos, buscarmos, dialogarmos conosco mesmo sobre todas as questões que acontecem, em nossas vidas e na vida de sociedade e da dor também que existe, Mas a gente voltando um pouquinho na história, a gente tem a época do Cristo, há 2000 anos, mais um pouquinho de 2000 anos, temos a Moisés e ainda temos um pouco da história antes de Moisés. E antes de Moisés existia já uma lei, a lei que é o seguinte, que quando alguém praticasse um mal, alguém de um grupo, de uma tribo, de uma sociedade, tirasse a vida de um membro, por exemplo, aqueles membros daquele grupo, daquela tribo, tinham o direito de dizimar, de tirar a vida de todos, dizimar toda uma família, por exemplo, por causa de uma vida, não é verdade? Para ter uma harmonia, segundo a sua época, e um equilíbrio, segundo a época, veio Moisés e ele trouxe uma lei, olho por olho, dente por dente. Se eu vou lá, bato a face de alguém e arranco um dente de uma pessoa, aquele membro tiraria um dente de mim. Era algo assim. Ou um dedo. Então, em vez de ser todo um grupo, era apenas aquilo que aquele tirou do outro, que ia sofrer aquela consequência. Mas depois veio Jesus e falou, em verdade vos digo, que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, aquele que vos bater a face, apresentar-lhe a outra, a face do bem, Não é que vai ter que bater, não é isso que ele está falando. Não é essa a questão, mas a questão da gente ter uma certa reflexão, um diálogo, uma forma de observar as questões como um todo, a forma de reparação. E hoje já temos também a justiça, que também atua, que também trabalha conosco, na verdade, que ela está aí. E temos também a justiça divina também, que atua com inteligência e sabedoria em todas as questões da vida. E que tudo tem uma questão, lógicas, as questões da vida de reparação. Mas hoje a gente já vê também sociedades que já estamos num tempo hoje de uma evolução maior e moral maior, que a gente vê até membros de uma sociedade pedir perdão, pedir desculpa quando causa algum dano a todo um grupo de sociedade. Como a gente vê em alguns países, como o Japão, por exemplo. Membros pedem desculpa quando erram em alguma questão. Isso é reparação, isso é harmonia, isso é uma caridade em torno de toda uma sociedade, respeito. Então a gente vai ver assim uma lição que vai nos mostrar para a gente sobre essa questão do perdão. E até quantas vezes devemos perdoar o irmão. Então vamos ver aqui no item 14, do capítulo 12. Amai vossos inimigos, toca um tópico, uma história. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Então, se eu não reclamar essa justiça, reparação, se eu não fizer algo, como isso vai ficar em relação à minha pessoa? Então vai ver, Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refletir um pouco. Então vai buscar a gente a pensar. Refletir um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos seus irmãos,
o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo áspero, e há daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como os cristãos. Então a gente às vezes tem que buscar em nós momentos de silêncio e reflexão, no momento que às vezes veio alguma ofensa. Às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Às vezes está infeliz, às vezes está em depressão, às vezes está com 1000 problemas também. E às vezes a gente também não tem aquela empatia, né? De pensar dessa forma, de pensar o que ali pode estar ali acontecendo. O que pode ter levado àquela ocasião, aquela questão toda dele ofender. E o que está também em nós que se ofendeu. O porquê que ofendemos, né? Chico falava assim, né? Chico, você já teve necessidade de perdoar alguém? Ele falou, não, nunca senti necessidade de perdoar ninguém porque eu nunca me senti ofendido. Né? É uma lição. A irmã Dulce, quando foi pedir, por exemplo, esmola para os pobres, né? Me dê uma esmola para o pobre. Vim pedir em nome dos pobres. E o homem cuspiu na mão dela. E ela limpou a mão e falou, esse foi para mim, agora me dê as moedas para os pobres. Olha só, a sabedoria divina na vida, de viver. Algo que é diferente, né? Em nossas vidas. Algo de pensar de outra forma. E há outras lições belíssimas também no Evangelho. Quando Pedro chega para Jesus, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes, que provavelmente já estava contando quantos perdão tinha que dar ao irmão. E aí Jesus fala, não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Essa palavra 70 vezes, 7 vezes, esse vezes com 7 vezes, significa infinitamente. Né? Infinitamente devemos perdoar. E Jesus foi o nosso perdão maior. Pai, perdoe eles por não saberem o que fazem. Então o perdão, ele funciona assim como algo, como um lenitivo, como curador de nossas almas, para não darmos prosseguimento posterior a certas dores maiores. Então a gente tem que pensar mais na questão desse amor, na questão desse perdoar, de transformar. E aí buscarmos ajuda para isso também. Buscarmos leituras edificantes. Buscarmos orientadores que vão nos ajudar nessa questão. Porque as nossas emoções, né, está frágil. E se estamos frágeis, cabe que a gente então não é que é forte. O forte não é aquele que foi reagir. Não. Esse é o frágil. O frágil é que reage. O forte é aquele que vai perdoar, aquele que vai acalmar, aquele que vai pensar mais, vai dar aquela refletida, vai se conversar consigo mesmo, vai se observar os seus sentimentos. E esse sentimento que é o coração, né, o nosso coração tem que trabalhar mais para alimentar o nosso cérebro, né, envolver uma energia, que essa energia possa sair do coração e tocar a nossa mente, nosso cérebro, para poder tirar as ideias perturbadoras, aquelas ideias que estão nos perturbando e criando mais ainda dor, mais ainda sofrimento para a gente que se ofendeu reagir negativamente. E nessas reações podemos causar algo que não vai ser sábio. Então vamos pensar aqui. Então tá. Que contas ficareis devendo à sociedade se a privar de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haveres roubado o marido de uma mulher, o filho de uma mãe, ou o pai que servia de amparo aos filhos. Está vendo só? Que dor que a gente causaria se a gente deixar passar aquela ofensa e reagirmos às vezes. E aí, e o arrependimento depois, a dor que vai ficar depois de um ato que a gente fez impensadamente. Então a gente tem que acalmar mesmo o nosso coração, acalmar mesmo as questões da vida, saber conectar mais com o Evangelho em nossas vidas. Fazer o Evangelho no lar. Em outras oportunidades eu vou falar sobre o Evangelho no lar. Então a gente precisa buscar o Evangelho em nossas vidas. Porque é uma bússola que vai nos dirigir, que vai nos acalmar.
que vai nos ajudar a nos estudarmos nossos sentimentos, nossas emoções, psicologicamente, biologicamente, conversar com o nosso corpo, conversar com nossas células, nossos órgãos, tudo que lhe está acontecendo nas nossas emoções. A gente se desequilibra, às vezes cai na depressão e outras coisas também, aí a alimentação desequilibra e tudo mais vai desequilibrando e a gente não para, não faz uma meditação, relaxar, né? Algo assim. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dar-lhe espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não estar em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia. Então, muitas vezes, o pensamento perturbador cria situações por causa de uma pequena ofensa. E se o tivesse perdoado logo no começo, tudo já cessaria ali. Você respiraria aliviado e seguiria seu caminho adiante. Não pararia. Às vezes a gente acaba ficando na inércia por causa de um pensamento perturbador. E essa inércia a gente para tudo. Não se desenvolve, não vai para frente, não progredimos. Então temos que amar. Se vós amasseis só aquele que vos amos, que recompensa tereis do céu? Jesus ensinou, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então é isso, né? Porque se a gente só amar aquele que nos ama, que recompensa terás, não é verdade? Então a gente tem que fazer essa verticalização com Deus, com Jesus, para horizontalmente a gente resolver as questões mais pacificamente, mas com Deus. E aí a gente vai mudando as nossas estruturas psicológicas, as nossas estruturas emocionais. Então, dar-se a que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixe de existir. Faz a pergunta. O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, causticantes remorsos, e se o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Então a gente tem que dar espaços para ter as reparações, conversar, né, dialogar, e ver que há todo um conjunto que vai atuar. Então temos que pensar mais na paz que queremos para com o mundo melhor, na paz que necessitamos uns com os outros. E isso vai além desse momento que a gente está aqui falando. Essa paz ela vai como um processo mundial. Olha só o que vai falar então. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a estas máximas. Não façai aos outros o que não gostareis que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Então ficou uma lição de amor, que isso tudo vai fazer, a caridade vai começar a gente pensar também em perdoar, porque também necessitamos de ser perdoado, não é verdade? Quando aquela mulher ia ser apedrejada, Jesus, ninguém mais o condenou. Jesus falou, ninguém te condenou e nem eu te condeno. Vá e não fazeis mais, né, o mal, né, para que mal maior não lhe aconteça. Então vá, né? Então aquela questão, a gente quando começa a se conectar com o Evangelho, a importância desse Evangelho entrar em nós, de vivermos mais o Evangelho, de transformarmos mais nós mesmos perante nós, a sociedade, perante nós e o mundo.
Isso vai transformar as condutas de até de países com países, não é verdade? De irmãos para irmãos, né? Então ficou aqui a lição para nós de reflexão. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, né? E nos proteger. Fique com Deus, uma ótima semana. Muita paz.